Olha aí, ó. Entrei um minuto antes, hein? Com certeza, ó. Minuto 59. Tô entrando aqui ao vivo com vocês para mais uma live. Essa é a quinta live de 30 que nós vamos fazer aqui juntos, tá? Nesse mês de setembro, hoje é dia 5, então é a live número 5. E, pessoal, vai ser maravilhoso, porque hoje é continuação. Hoje eu vou fazer uma continuação, né, do que nós começamos a falar ontem, que foi sobre o tema de sabotadores. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, assim como eu fiz hoje no meu Stories, né? Eu não sei se vocês acompanharam. Se não acompanharam, dá uma olhada que ainda tá lá. Simplesmente Dona, tudo bem? Simplesmente Dona. Eu não sei se o nome me perdoa, mas é o nome do seu Instagram aí. Seja muito bem-vinda, tá bom? Simplesmente Dona. Bacana você estar aqui. Eu não sei, simplesmente Dona, se você já me acompanhava ou se foi alguém que te indicou, né? Eu não sei se você puder responder aí. Grande Gadélia, tudo bem? Tamo juntos. Tamo juntos aí, meu amigo. Então hoje nós vamos fazer a continuação, né? A continuação do que nós vimos ontem, mas eu queria fazer só uma retrospectiva do que nós já vimos aqui nesse desafio Você Melhor em 30 Lives, né? Você Melhor em 30 Lives. Todos nós vamos crescer com isso. Provavelmente você não vai acompanhar as 30, né? As 30 lives, mas a ideia é que você escolha, beleza, Gadelha? É que você escolha algumas dessas lives para que você possa realmente se tornar uma pessoa melhor, porque a gente sempre cresce, né, quando a gente aprende uns com os outros. Grande Léo Freitas! Grande garoto, Gilmar Santos, vocês todos muito bem-vindos, tá legal? Vai ser muito bom estar com vocês aqui. Hoje eu vou entrar um pouco mais a fundo, né, em cinco sabotadores. Nós temos 10, né? Eu vou falar dos 10 rapidinho e vou falar de 5 hoje, os 5 primeiros, tá? Mas a gente começou esse desafio das 30 lives, né? A gente começou esse desafio falando de planejamento. Falando sobre planejamento, e que o planejamento é a maneira mais rápida, a maneira mais eficaz, mais eficiente, né, se é que a gente pode falar assim, da gente alcançar uma meta, da gente alcançar um sonho. E a gente viu, né, que esse passo a passo, né, o caminho das pedras, aumenta assim consideravelmente a probabilidade da gente acertar o nosso alvo, da gente realmente conseguir o que a gente quer. Quando a gente sabe os passos, e esse é o planejamento. E para a gente planejar, não basta a gente somente planejar. Não adianta você ter um planejamento maravilhoso, você ter todos os passos traçados, todos os passos explicitados ali, cronologicamente colocados, né, dentro de um espaço de tempo que você determinou, se você não for capaz de executar esse planejamento. Né? Se você não tiver as condições, se você não tiver capacitação para isso, né? Você precisa das competências. E essa foi a segunda live que a gente fez, falando sobre o kit chá, né? Os conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa adquirir, somada àquelas que a gente já tem, para a gente poder conquistar. Porque se você não conquistou o que você quer até hoje, tenha certeza de uma coisa, é porque você ainda não é a pessoa que você precisa ser para conquistar isso. E foi isso que a gente viu na segunda live, tá lá no YouTube, tá gravado, né? A live que eu fiz aqui no Instagram, tanto a de planejamento, como a de competências, como a de ontem também, que nós começamos a falar dos sabotadores, que nós temos 10 sabotadores. E o que é um sabotador, né? Só para relembrar o que nós falamos ontem. Um sabotador é um comportamento que você adquiriu na sua infância ou na sua adolescência. Tá travando aí, pessoal? Deu uma travada aqui, eu não sei. Tá tudo bem aí? Lucas Elaquim, seja bem-vindo. Sargento, deve ser Sargento Teodoro. Magalhães, Gilmar Santos, Léo Freitas. Vocês que estão aí, ó. Simplesmente Dona Gadelha. Não sei quem. Gustavo. Seja muito bem-vindo. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Porque parece que deu uma travada aqui. Voltou. Tá tudo bem? Gilmar, tá tudo bem? Voltou? Ah, beleza. Tá bom.
Rosa Bonfim, tá tudo bem aí, né? Então tá bom, normal agora, legal, legal. Parecia que estava travando aqui realmente. Mas vamos lá então, pessoal. Então, nós temos 10 sabotadores. Os sabotadores, então, são comportamentos que nós adquirimos na nossa infância quando a gente não tinha maturidade para enfrentar, para lidar com determinadas situações que a gente vivia, e a gente adquiriu uma maneira de enfrentar ou de se acomodar em relação àquele comportamento, em relação àquela situação. E a gente agiu de uma determinada maneira. Imagina uma criança que sofre bullying, ela pode se revoltar e começar a agir de maneira mais enérgica, de maneira mais raivosa. Imagina uma criança que acredita que os pais não estão dando atenção para ela, ela pode começar a agir de uma determinada maneira. Fala, Leia, tudo bem? Seja bem-vinda. Valéria, tudo bem? A criança pode começar a se comportar de uma série de maneiras para poder chamar a atenção dos pais, para poder lidar com aquela situação. E esse comportamento, repetidamente ao longo do tempo, se torna um hábito e vai para o teu inconsciente. Você começa a agir daquela maneira sem você saber, sem você sentir, sem você perceber. Tá? E isso é um sabotador, porque hoje você, adulto, deve enfrentar os problemas. Você não deve ficar chorando para atrair a atenção das pessoas, você não deve ficar agindo de maneira enérgica, de maneira raivosa com relação às pessoas para poder fugir da situação, de repente, não sei. Né? Você tem que enfrentar os problemas como qualquer adulto normal e como qualquer adulto deveria agir. Albuande, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza, Gilmar? Leia, Mariana, Maria Marta, sejam todos muito bem-vindos aqui, tá? Então, resumidamente, foi o que eu falei ontem, tá? Sobre os sabotadores. E nós temos 10 sabotadores, né? O crítico, que é o pai de todos, é o chefão, vamos chamar assim, né? O insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, esses 5 eu vou falar hoje, tá? Crítico, insistente, prestativo, hipervigilante e inquieto. Eu vou falar esses 5 hoje, tá? Mas nós temos mais 5, que são os que eu vou falar amanhã, que são o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, o vítima e o hiperracional, tá bom? Então esses são os 10. Então hoje vamos falar dos 5 primeiros. Vamos começar com o crítico, né? Que é o pai de todos. E por que o crítico é o pai de todos, pessoal? Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, não, eu vou fazer uma crítica construtiva. Pessoal, isso é mentira. Não existe crítica construtiva. Quando você escuta essa palavra crítica, você consegue imaginar que é alguma coisa boa? Não dá. A tua mente, a nossa mente, já associa a palavra crítica a algo ruim. Crítica é ruim. Não existe crítica construtiva. Sempre que alguém te critica, te joga para baixo. Você se sente mal quando é criticado. Não adianta, não adianta. Isso já é natural do ser humano, tá bom? Isso é a primeira coisa importante para a gente entender aqui. Mas por que o crítico, né, o sabotador crítico, ele é o chefão, ele é o pai de todos, tá? Pelo seguinte, a crítica, ou seja, reparar, exagerar, reagir às coisas negativas, tá? É uma estratégia de sobrevivência que o ser humano adquiriu desde lá dos primórdios das eras, né, do ser humano. E, de certa forma, isso foi bom. Foi bom por quê? Porque você sendo crítico, você pensar no negativo, né, você pensar nas possibilidades das coisas darem erradas e você querer melhorar, é uma maneira de sobreviver, é uma maneira de você fazer melhor. É ou não é? Então, seja bem-vinda aí, Tânia e Angela Cristi, tudo bem, Angela? Pô, que bom, Angela, tô gostando de ver você sempre com a gente, assim como a Albuande, tamo junto aqui, tá? Então vamos lá. Então o crítico, ele é o pai de todos por isso, porque a tendência natural da gente se criticar, pra gente poder melhorar, mentira isso, tá? Mentira, mas com aquela ideia de que a gente vai melhorar, se é quando a gente se critica, quando a gente fala que tá errado, quando a gente fala que aquilo não tá bom, que tem que ser melhor, né? Isso poderia e ajudou o ser humano, com certeza ajudou o ser humano a melhorar, né? Então,
Por isso ele é o pai de todos. Todos os demais sabotadores, eles vêm do crítico, eles advêm do crítico. Tá? Ou seja, daquela forma de você de você pensar nos perigos, pensar nas coisas que podem dar errado, achar que não tá bom, ficar se cobrando demais, tá? Tudo isso vem do crítico. E todos os sabotadores vieram. Tamo juntos, Ângela, legal. Gisélia, é isso? Sabino. Que bacana, tamo juntos. Então, o crítico, então, ele é o pai de todos por causa disso, tá? Ele acha defeito em tudo, né? Eu não sei se você já se reparou, né, vendo defeito nas coisas que você fez. Às vezes você teve que fazer uma força incrível, você teve que superar barreiras enormes para tomar uma determinada atitude, e quando você toma, você fica se preocupando com detalhezinhos pequenos e falando, poxa, mas não foi bom por causa disso, não foi bom por causa daquilo. Aí você fica se criticando, você fica vendo erro em tudo. E outra coisa que o crítico faz que é horrível, né? Ele provoca na gente a culpa, a decepção, arrependimento. Toda culpa, arrependimento, né, e decepção, frustração, geralmente, praticamente todas, elas vêm do crítico. Ele faz você se sentir culpado, né? Porque quando você critica você mesmo ou quando você critica alguém, essa pessoa acha que ela é culpada, vai existir esse sentimento de culpa. E quando existe o sentimento de culpa, existe o sentimento do não merecimento ou do merecimento da punição. E quando você acha que merece ser punido, a pior punição que você pode dar para você mesmo em relação a alguma coisa que você fez e não saiu bom, não saiu como você gostaria, é você desistir daquilo. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível que o sabotador crítico pode causar em você. E causa em você. Se você já desistiu de alguma coisa, se você se sentiu culpado por alguma coisa, boa noite, Sônia, tamo junto. Se você já se sentiu culpado por alguma coisa, tenha certeza que foi esse sabotador crítico. Foi essa vozinha que fica dentro da tua cabeça aqui falando, caramba, você não faz nada direito, caramba, e fica te criticando, fica se comparando com outras pessoas e se comparando de uma maneira ruim, né? De uma maneira ruim. Então você fica com aquela tormenta na cabeça e isso causa ansiedade, pessoal. O crítico causa muita ansiedade na gente, né? Da gente achar que não tá bom, de achar que não vai dar certo, né? Ele tá sempre associado a outros sabotadores que a gente vai ver aqui também. Então, ele provoca, então, a maior parte das nossas culpas, frustrações, raiva, arrependimento, vergonha, ansiedade, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse crítico. Tem que ter muito cuidado com esse crítico. E como eu falei, pessoal, não existe crítica boa, não existe crítica construtiva. Essa palavra já traz uma carga negativa, uma carga ruim, você já se sente mal. Quando alguém fala assim, olha, eu posso fazer uma crítica? Você até gosta, né? A gente gosta de saber, mas não gosta. Na verdade, a gente não gosta. O Gilmar está perguntando aqui, como vencer o crítico? É possível? Sim, é possível. Essa é notícia boa, Gilmar. Não só o crítico. Talvez você não vá eliminar totalmente, né? Porque, por exemplo, eu tenho 51 anos. Vamos supor que eu descubra o crítico hoje. Eu vivi 51 anos com ele. Eu vivi 51 anos me comportando dessa maneira. Eu vou ter que agora, aos poucos, pouco a pouco, primeiro, tá? Responder a tua pergunta diretamente, Gilmar. Primeiro, observar. Tá? O que eu vou falar para o crítico aqui vai valer para todos eles, tá legal? Vai valer para todos os sabotadores. Primeira coisa, observar. Não criticar. Observar. Observar é diferente de criticar. Então, o que você vai ter que fazer? Quando você errar, quando você cometer um erro, quando alguma coisa não der certo ou não acontecer da maneira como você gostaria que acontecesse, você não vai mais criticar. Você vai simplesmente observar, ou seja, vai observar o fato. Qual é o fato? O fato é esse, eu errei, eu fiz besteira.
Eu maltratei uma pessoa, eu não tratei bem, eu respondi mal, eu fiz isso de errado, o relatório que eu fiz saiu com algum tipo de erro, né? Saiu borrado, não sei. É um fato. Isso é um fato. Não tem como você voltar mais para consertar. Então observa. Eu chamo isso de OBA, com 2 As, tá? No final, O-B-A-A. O-B-A-A. O primeiro, O-B, como eu já falei, é de observar. Tá? Depois, Gilmar, você precisa analisar. O que é uma análise? Análise, essa palavra significa decompor em partes. Você vai identificar no passado e na execução da tarefa, ou seja, na preparação e na execução, o que talvez tenha sido o motivo de algo ter dado errado. Entende? Então você vai analisar, você não vai criticar, você vai observar e analisar. E o outro A é de agir, ou seja, você vai agir em cima daquilo. Ou seja, a próxima vez então que eu fizer isso, a próxima vez que eu tiver contato com essa pessoa e ela falar assim, assim, assado, eu não vou mais me irritar. Eu estou dando um exemplo, tá? Você vai observar, analisar e agir, e não mais criticar. Porque a crítica te joga para baixo, a crítica te faz se sentir mal, e quem se sente mal não quer corrigir nada. Quem se sente mal quer se culpar. Se culpa, e quem se culpa acha que merece punição. E quem merece punição acaba desistindo, pessoal. É a pior punição que você pode dar para você mesmo em relação a alguma coisa que você está fazendo e não deu certo, é você desistir de acertar, é desistir de corrigir, é desistir talvez de pedir desculpa, de pedir perdão, de reconciliar, seja lá o que você fez de errado. Então você desiste. Essa é a maior punição, tá? Então, crítica, eu não sei se eu te respondi, tá? Eu não sei se eu te respondi, Gilmar, e a Sônia está perguntando aqui, Tid, esse crítico estaria ligado ao nosso nível de exigência? Totalmente. Totalmente, porque o crítico, ele leva você a você criar um novo sabotador, que é o que eu vou falar agora, que é o insistente. O insistente, ele acha que é perfeito, que tudo tem que ser perfeito, que ele tem que fazer da melhor maneira possível. E se não for para fazer da melhor maneira possível, se não for para ser perfeito, é melhor não fazer, né? É melhor não fazer. Então, esse é o sabotador, o insistente, ele está coladinho no crítico. Como eu falei, o crítico é o pai de todos os demais. Então o insistente, que é o segundo sabotador que a gente vai falar agora, é exatamente isso, tá, Sônia? É aquele que exige o máximo, porque existe uma diferença, pessoal, entre perfeição e excelência. Perfeição não existe. Não existe perfeição. O que a gente deve buscar é a excelência. E como é que se busca e como é que se faz as coisas para se tornar excelente, né? Para se tornar alta performance, para você agir em alta performance? É errando. Por incrível que pareça, é errando, é fazendo, errando e corrigindo. É o que eu falei, é o OBA. Observar, analisar e agir. Observar, analisar e agir. E não criticar. Entende? Faz sentido, Gilmar? Que bom que fez sentido para você, amigo. Tamo juntos aí, tá? Então, o Gilmar também falou aqui que ele tem essa dificuldade de irritação com uma pessoa em específico. É normal, você é ser humano, Gilmar, tá bom? É normal você se irritar, por quê? Porque você tem uma característica, né? Por exemplo, eu sou muito agitado, eu sou inquieto, eu tenho um sabotador inquieto alto. Eu sempre quero fazer mais, eu sempre quero correr atrás. O hiperrealizador também, meu hiperrealizador é muito alto. É outro sabotador que eu tenho, muito alto, né? Então, Gilmar, no teu caso, né, você se irrita... O que me irrita numa pessoa é quando a pessoa é muito lenta. Quando a pessoa começa a falar comigo muito lento, aquilo começa a me irritar, né? Mas por quê? Porque eu sou agitado. Então, é natural. É natural. Então, se você está se irritando com uma pessoa em específico, né, é interessante você saber, você analisar. Observa em que momento você se irrita com essa pessoa. O que ela faz para te irritar? Né? Qual é a atitude que ela tem que te irrita? Porque aí você vai ter que perceber isso, né? Será que eu me irrito com ela por causa dela ou porque eu tenho essa característica que não bate com ela?
E por isso que o autoconhecimento, Gilmar, é fundamental a gente se conhecer. Porque quando a gente se conhece, os nossos relacionamentos melhoram. Porque eu começo a aceitar melhor as pessoas, entende? E quando eu começo a entender os meus sabotadores, eu começo a ver que aquela pessoa tem outros sabotadores. Ela se faz de vítima, né? Isso te irrita. A gente vai ver aqui o sabotador vítima. Né? E por que a pessoa se faz de vítima, né, Gilmar? As pessoas às vezes se fazem de vítima para atrair atenção, porque ela aprendeu isso lá na infância dela, que quando ela chorava, quando ela se fazia de vítima, a mãe vinha e dava colo, o pai vinha e botava no colo, dava comida, entende? Então, se fazer de vítima é um sabotador, né? É um sabotador e é uma estratégia. A gente vai falar do vítima amanhã, tá bom? Eu quero começar a falar agora aqui do insistente, que é o perfeccionista, aquele que quer perfeição em tudo, aquele que quer fazer tudo da melhor maneira possível. Isso é bom? Claro que é, desde que não seja algo exagerado e não te trave. Sabe por quê, pessoal? Porque o que acontece quando a pessoa quer perfeição? Como eu falei, perfeição não existe. O que existe é a excelência. Né? A gente buscar a excelência, buscar a perfeição, isso é loucura, isso é utopia, porque não existe perfeição. Tá? Não existe perfeição, graças a Deus não existe. Então, Deus é perfeito, só Ele, ponto. É o que eu creio, tá, pessoal? É o que eu creio. Mas a perfeição não existe. Então, o que acontece? Quando você tem esse nível de exigência muito alto, isso pode te travar. Ou seja, eu quero que a coisa seja tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que eu não faço, com medo de não ficar muito bom. Tá? Então esse é um risco muito, muito, muito grande, tá? Que esse sabotador acaba trazendo pra gente. O insistente, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, né, ele também tem uma necessidade de ordem muito grande. Ele quer tudo muito bem organizadinho. Ele quer tudo funcionando da melhor maneira possível, tá? E outra coisa, ele acha que as pessoas não são boas o suficiente. Ele começa a se comparar muito com essas pessoas e achar que as pessoas não são boas. Ele acaba não confiando em ninguém. Ele acaba achando que as pessoas não sabem fazer como ele. Ele sabe como é, o que é bom, o que é ruim. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Né? Ele sabe fazer da melhor maneira possível e ele é altamente crítico, né? Com ele e com as outras pessoas. Às vezes com as outras pessoas, não necessariamente quem é crítico de si é muito crítico com as pessoas também, tá? Tem uma diferençazinha aí. No teste dos sabotadores a gente consegue ver isso direitinho. Você consegue ver qual é o teu nível de exigência com você mesmo, qual é o nível de exigência com as pessoas e qual é o nível de exigência com as circunstâncias, tá? O teste de sabotadores é maravilhoso para isso, tá? Então o que acontece? O insistente, ele é pontual, ele é metódico, muito metódico. Não que o método seja ruim, tá, pessoal? O método é bom. O método não é ruim, mas ele é metódico ao extremo. Ele é metódico ao extremo, ele quer tudo no seu lugar, ele tem até aquele toque, o toque de não tirar nada do lugar. Ele pode adquirir isso, né? De ter tudo alinhadinho, tudo certinho, né? O contrário acontece que... Desculpa, Vera, eu não vi a tua pergunta anterior. Qual foi? O contrário acontece? Que contrário? De quê? Me fala aí, Vera, por favor. Né? Que eu não percebi aqui a tua pergunta anterior. Bom, mas o insistente, então, ele trabalha, né, além do necessário, porque ele acha que vai corrigir a negligência e a preguiça dos outros. Eles acham os outros preguiçosos, eles acham os outros largados, eles acham os outros que os outros não fazem tão bem quanto ele. Né? E ele é altamente sensível a críticas. O insistente não gosta de ser criticado, ninguém gosta, mas ele se irrita quando é criticado. Né? O insistente, ele acha que ele não é passível, não sei se a palavra é essa, de ser criticado. Ele não merece ser criticado. Por quê? Porque ele se acha muito certinho. Né? O problema é que muitas vezes ele não faz nada. Esse é o problema do insistente. Né? Porque você querer fazer bem feito é bom. É maravilhoso. O problema é que você acha que para fazer tem que fazer perfeito. E aí você acaba não fazendo.
A Vera está perguntando aqui, a comparação com as outras pessoas, achar que os outros são melhores do que ele. Aí já é diferente, aí já é o problema do não merecimento, tá? É você achar que você não merece, que você não é bom, que você não é, que você... Aí já é o contrário. Você se compara com os outros, mas acha que... Aí já é um outro sabotador que a gente vai ver aqui também, tá? Mas não é o insistente. O insistente, ele acha que ele é o bom. Ele acha que ele faz tudo certo, que ele sabe tudo, tá? E ele quer as coisas tão bem feitas, tão bem feitas, tão bem feitas, que ele trava. Ele não faz. Ele prefere não fazer. Ou seja, se não é para fazer perfeito, é melhor não fazer. Então, isso é um problema seríssimo. E existe uma frase, né, que eu escutei do Jerônimo Temer, eu não sei se é dele, né, mas ele fala sempre o seguinte, que o feito é melhor que o perfeito. E por que o feito é melhor que o perfeito? Porque quando você faz, você tem um resultado. Lembra que a gente estava falando disso ontem? Quando eu faço alguma coisa... Perdeu o foco aqui para mim. Ah, voltou. Quando eu faço alguma coisa, pessoal, eu tenho um produto na mão. Eu tenho um resultado. E com esse resultado, seja ele bom ou ruim, no meu nível de percepção, ou comparando com o que eu queria atingir, eu já tenho o resultado. E esse resultado pode ser medido. E lembra daquela frase que eu falei que não há gerenciamento se não há medição? Você só gerencia algo que você mede. E você só mede algo que você conhece. Tá? Você não consegue medir algo que você não conhece, você tem que ter parâmetros para medir. Né? Então, pessoal, o problema do insistente é esse, ele trava, não faz, não fazendo ele não tem resultado, não tendo resultado ele não melhora, não melhorando ele não consegue nada na vida às vezes. Ele é tão perfeccionista que ele não tem resultado nenhum. Ele não consegue muitas coisas na vida por isso, porque ele é perfeccionista. E como eu falei, perfeição é uma coisa que não existe, é utopia. O que existe é excelência. E para você ser excelente em algo, você tem que ter errado muito. E quanto mais rápido você errar, melhor, porque você vai corrigir mais rápido. Tá bom? Faz sentido isso, pessoal? Tá fazendo sentido isso aí? Né? O insistente, ele odeia erros. Então, por isso, ele não tenta. Ele não faz. Porque ele não quer errar. Ele não quer ser criticado por ninguém. Ele odeia que alguém chegue e aponte um erro dele. Ele odeia isso, né? E qual é o impacto que isso causa, né? Causa uma rigidez e uma inflexibilidade ao lidar com as pessoas muito grande. E outra coisa também, pessoal, causa uma constante frustração, né? E ansiedade. Os perfeccionistas são muito ansiosos, eles são muito frustrados com as coisas, porque eles querem fazer, eles sabem até como se faz, eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes, né? Mas eles sabem como se faz, eles sabem o que é bom, ele tem um nível de bom gosto, né? Ele tem um nível de maturidade, de bom gosto, de pensamento muito bacana. O problema é que ele não faz. O problema é que ele não age. Ele fica travado, ele para, porque ele quer coisa muito perfeita. Né? E sente medo da crítica, sente medo da rejeição, sente medo de ser criticado. Agora, o outro problema também é que as pessoas que convivem com o insistente, com a pessoa que tem o sabotador insistente, as pessoas acabam jogando a toalha, porque fala assim, porra, nada agrada essa pessoa. Essa pessoa nunca está satisfeita com nada. Não adianta eu fazer nada, porque tudo que eu fizer, nada do que eu fizer vai agradar essa pessoa. Então, às vezes, você tem um chefe que tem um sabotador insistente, é horrível, porque você fica desesperado, fala assim, pô, nada vai agradar esse cara, nada vai agradar essa pessoa, entende? Então, esse sabotador é um sabotador horrível. Como todos os outros, todos são escrotos, desculpe a palavra, mas todos são horríveis, escrotos, e que você tem que ter raiva deles. Você tem que conhecer eles cada vez mais, observar como eles agem, observar onde eles agem, observar com quem eles aparecem mais, em que situação eles aparecem mais na tua vida, para você começar a expurgar esses filhos da mãe da vida, da tua vida, entende? Então, agora, como é que o insistente apareceu? Qual é a origem dele, né? O insistente é uma voz, tá? É uma maneira, né, de silenciar a voz que a pessoa tem da autocrítica e do medo dela ser criticada pelos outros. Então ela quer fazer tudo de maneira muito perfeita para ninguém criticar ela.
tá? E uma maneira de silenciar o crítico. Porque o crítico, ó, é coladão com o insistente. O crítico é colado com o insistente, tá bom? Então, uma das coisas que pode ter feito a pessoa se tornar insistente, ou seja, ter esse comportamento insistente, ou seja, ter adquirido esse comportamento, esse sabotador insistente, né? Ela ter vivido numa infância meio caótica, num ambiente meio caótico, onde ela precisava de ordem, ela precisava das coisas organizadas. E ela começou a valorizar muito isso, a ordem, né, a organização. Tá? E uma outra coisa também, ela ter conseguido a aceitação, ou ter conseguido a atenção dos pais e dos irmãos mais velhos, das pessoas que estavam lidando com ela naquela época, pelo fato dela ter ela ser uma criança educada, uma criança que fazia tudo certinho, uma criança que era elogiada por causa disso. Às vezes você está elogiando a criança, caramba, olha só que coisa linda, ela faz tudo certo, ela faz tudo certo, ela faz tudo certo. E isso fica na cabeça da criança, fala assim, pô, para eu ser elogiado, para eu ser querido, para eu ser amado, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo certo. Seja bem-vindo, Rose, Perita Yara Lin, sejam bem-vindas, Ana Flávia. Pessoal, eu não estou vendo todo mundo aqui, tá? Mas todos sejam muito bem-vindos aqui. Então, o insistente, tá? Ele oferece uma maneira de silenciar essa voz constante da autocrítica, tá? E do medo da crítica. Você não quer ser criticado, então você quer ser perfeito. Você quer fazer tudo certinho. E para não correr o risco de ser criticado porque errou, o que acontece? Você não faz nada. Pessoal, pelo amor de Deus, se você está passando por isso, você precisa observar mais quando esse insistente aparece para você eliminar isso da tua vida, tá bom? E agora a gente vai falar de um outro sabotador, tem que andar aqui por cada hora, de um outro sabotador que é o prestativo. Olha, esse aqui eu posso falar de cadeira porque já foi muito mais alto do que é hoje na minha vida o prestativo. Fala, grande Ariel! Isso é o mal, o psicólogo fica louco com isso, exatamente, amigo. Psicólogo e coach, quando você tem um coach, quando você tem um cliente ali que você percebe que bicho é muito perfeccionista e que ele não quer fazer nada, porque aí você tem que ir com calma e fazendo ele enxergar isso. Realmente é brabo, cara, mas é muito lindo isso, a gente aprender e perceber essas coisas na nossa vida. Mas vamos lá, o que é o prestativo, pessoal? O prestativo é aquele comportamento que você adquiriu, né, para você conseguir a aceitação. Você acha que para conseguir a aceitação, a afeição, o amor, né, a admiração das pessoas, você tem que ajudar as pessoas. Você tem que agradar. Você passa a ser um agradador. Você passa a ser aquela pessoa que elogia o tempo todo. Você fica elogiando as pessoas, porque aí as pessoas vão gostar de você. É uma estratégia, entendeu? É uma estratégia que você usa. Caramba, eu falo isso, eu me vejo. Eu vejo Tid Carvalho desde pequenininho, elogiando as pessoas, babão, não que eu seja babão, né? O pessoal na Marinha chama de babão. Graças a Deus eu acho que eu nunca fui babão. Mas você, sinceramente, você fica procurando as coisas boas das pessoas, para elogiar as pessoas, para agradar as pessoas, e você acaba esquecendo de você. O prestativo é um sabotador por isso, pessoal, tá? Não que seja ruim você elogiar a pessoa, é muito bom você elogiar as pessoas, tá? O problema é quando isso te prejudica. Então, todos os sabotadores, como eu falei ontem, vou repetir agora para vocês. Todos os sabotadores são comportamentos que foram bons para vocês lá no início, quando vocês não tinham maturidade suficiente para lidar com as situações que estavam se apresentando para vocês. Então vocês adquiriram esse comportamento, que foi uma estratégia que você utilizou para resolver uma situação, para você lidar com um problema, tá bom? Então, ele é um comportamento repetitivo na sua vida que é inconsciente, tá bom? Mas ele assim, originalmente ele era bom. Só que ele passa a ser ruim
quando ele te atrapalha, como é o caso do insistente, que trava você, você deixa de fazer as coisas porque você quer tudo tão perfeito, tão certinho, que você não faz nada. Qual é o problema do prestativo? O problema do prestativo é que você se volta tanto para as pessoas, você quer tanto bem das pessoas, você quer agradar tanto as pessoas que você não faz por você mesmo. Você esquece de você, né? Você tem uma forte necessidade de ser amado, que você tenta conseguir isso ajudando as pessoas. Sabe aquela história do é dando que se recebe? Não é que isso seja errado. Não é que isso seja errado. Mas você dá tanto, você dá tanto, você dá tanto que você acha que essa é a única maneira de ser amado. Essa é a única maneira que as pessoas vão gostar de você e não pelo que você é. Você tem você pode ter um problema, né, de achar que você não merece, de que você não é merecedor, que você não tem virtudes, que você não tem qualidades, que você acha que tem que agradar as pessoas, para as pessoas gostarem de você. E aí você fica dando, agradando, e isso te irrita. Isso vai te irritando, né? Você vai ficando frustrado, principalmente quando as pessoas não retribuem. Aí você fica irado. Fala assim, caramba, eu dou tanto para essas pessoas, eu me entrego tanto que elas não me retribuem. Você tem aquela necessidade de retribuição, você tem a necessidade de receber um feedback positivo, porque você está entregando, a pessoa não tem obrigação de dar, não tem. Tá? Isso é uma coisa que eu demorei a perceber na minha vida, pessoal. Tô compartilhando isso com vocês aqui. Ninguém nesse mundo, ninguém. Mas sabe o que é ninguém? Ninguém. Nem teu filho, nem tua mãe, nem tua mulher, nem teu marido. Ninguém. Eu tô sendo chato falando e vou falar de novo. Ninguém nesse mundo tem obrigação de te retribuir nada. Ninguém nesse mundo tem obrigação de fazer nada por você. Nada! A única pessoa que tem obrigação de fazer alguma coisa por você é você mesmo. É você mesmo. Não espere nada de ninguém. Não espere nada de ninguém. Até para você não se frustrar. E é por isso que muitas vezes o sabotador prestativo faz você se frustrar muito. Porque você fica esperando uma resposta das pessoas porque você está dando. Você está se entregando, mas as pessoas não são obrigadas a retribuir. Isso é a primeira coisa, tá? E as pessoas não vão gostar de você porque você agrada. As pessoas vão gostar de você pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você representa para elas, tá? Não pelo que você tá fazendo de bom, tá agradando, tentando agradar a pessoa, tá? E os pensamentos que vêm na cabeça do prestativo é exatamente isso. Eu preciso ser uma pessoa, para eu ser uma boa pessoa, eu tenho que colocar as necessidades dos outros na minha frente. Pessoal, isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Ontem eu falei sobre isso e vou repetir aqui, tá? A melhor maneira de você ajudar o mundo é você sendo a melhor pessoa que você pode ser. Você brilhando. Faça a sua luz brilhar tanto, mas brilhar tanto que você vai iluminar o mundo. Você vai iluminar as pessoas, você vai ajudar as pessoas. Então, não pense que para ser uma pessoa boa, você tem que ser humildezinho, que não sabe nada, que não faz nada. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Para você fazer o bem para os outros, seja a melhor pessoa que você pode ser. Seja o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, o melhor profissional. Seja aquele que mais sabe, seja aquele que mais cresce, seja aquele que quer ser excelente, não perfeito, excelente. E aí sim você vai ajudar o mundo. Seja a pessoa que mais ganha dinheiro nesse mundo para poder dar dinheiro para as pessoas, porque senão você não vai dar dinheiro nenhum. Você não tem nem para você, porra. Como é que você quer dar para os outros? Então, não é que você não vai dar, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? De caridade, de doação, de gratidão, nada disso. Eu quero que você entenda o seguinte: seja a melhor pessoa possível para você ajudar as pessoas, tá? Porque o sabotador faz você pensar que você só é bom quando você esquece de você e pensa nas pessoas, tá bom? E você geralmente se engana. Uma mentira que o sabotador prestativo te faz, bota na tua cabeça, é o seguinte, que você não faz isso por você e que você faz tudo sem esperar nada em troca. Mentira!
Mentira! Você faz esperando em troca. E como a pessoa não retribui, tu fica pé da vida com ela, fica pé da vida com as circunstâncias, com as situações, tá? Então, o que acontece? A origem, né? A origem do sabotador prestativo lá na tua infância, né? Foi uma necessidade emocional, né? De você querer atrair para você a atenção das pessoas, o amor das pessoas. Pessoal, vocês estão acompanhando aí, porque eu estou preocupado aqui, porque às vezes em quando dá uma travada aqui, eu não sei. Como é que tá aí? Tá, vocês estão me acompanhando aí? Porque deu uma travada aqui. Não sei. Como é que tá aí, pessoal? Quem tiver online aí pode me dar um feedback aí? Tá travado ou não tá? Como é que tá isso aí? Como é que tá isso aí, pessoal? Alguém pode me dar um feedback aí, se tá tranquilo? Tá tudo bem? Tá beleza? Ah, tá beleza, Albuande? Estão me ouvindo bem, Sônia? Maria Marta? Estão me ouvindo e vendo bem aí? Gisélia, tá ótimo então. Obrigado. É porque deu uma travada para mim aqui. Eu pensei que eu tava no éter aqui, sozinho, sem estar falando com vocês aqui. Beleza, tá? Então, lá na infância, né, o prestativo aprendeu que se ele agradasse, as pessoas gostavam dele, né? As pessoas iam gostar mais dele. É uma tentativa indireta de satisfazer as suas necessidades emocionais. E aí ela quer ficar agradando o tempo todo, ela tem que colocar as necessidades dos outros, eu tenho que dar para receber, eu preciso conquistar esses sentimentos, porque senão eu não sou digno, tá? Um monte de coisa pode passar, né, pela cabeça e acabar fazendo com que a pessoa adquira esse comportamento. Tá legal? Bom, e agora então a gente vai para o próximo sabotador por causa da nossa hora aqui, que é o hipervigilante. Né? O hipervigilante, o que é esse sabotador? O que é esse comportamento? O hipervigilante, como o próprio nome diz, ele está o tempo todo vigiando. Ele está vigiando por quê? Porque ele tem medo de tudo. Ele tem medo, perigo. Tudo é perigo para ele. Tudo é perigo. Ele está com foco sempre nas coisas que podem dar errado. Né? Não que isso seja ruim. Lembra? No início, é um comportamento que te ajuda. Então, você pensar nos perigos, pensar nas coisas que podem dar errado, é bom. É bom. Antes de você empreender, antes de você abrir um negócio, antes de você entrar num relacionamento, antes de você mudar de emprego, antes de você tomar qualquer tipo de atitude, é importante você pensar no que pode dar errado, para você se prevenir, para você se preparar. É bom, tá? O problema, como eu falei antes, o problema é quando esse comportamento é exagerado. O problema é quando essa pessoa, ela vê erro em tudo. Ela vê erro em tudo. Ela fica se comparando com as pessoas e achando que ela é menos, né? Como a Vera estava falando aí, né? De achar que você é menos. Você acha que você é menos porque você erra mais, porque vai dar errado, é perigoso. É sempre ligado a perigo, sempre ligado a erro, né? Achando que as coisas vão dar errado, né? Fica sempre ansioso, né? Tem dúvidas crônicas sobre si mesmo, não acredita no seu potencial, né? Acha que vai dar errado o tempo todo, acha que não é capaz, acha que não é suficientemente bom e fica o tempo todo preocupado com as coisas que vão dar errado, né? Ela quer confiar nas pessoas, mas ela não confia. E por que ela não confia? Porque ela vê perigo em tudo, ela vê perigo nas pessoas, ela vê perigo nas atitudes das pessoas, ela vê perigo nas situações, ela vê perigo em tudo, em tudo. Sejam bem-vindos aí, Mãe Girafa, Paulo Mônica Barcelos e Paulo Segundo Corretor. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Bom, então, o hipervigilante, né, ele acha que tudo vai dar errado. Ele vê perigo em tudo. E é horrível isso, pessoal. É horrível, sabe por quê? A ansiedade, né? A ansiedade constante dessa pessoa, porque ela é uma pessoa ansiosa. O tempo todo ela fica preocupada, porque vai dar... sabe aquela pessoa que sai de casa e volta para ver se a casa está fechada? Se trancou realmente, ela testa a maçaneta para ver se a maçaneta está fechada?
É isso, é medo. Medo de que não fez, medo de que vai dar errado, medo de que vão roubar. O mundo está horrível, tem perigo em tudo que é lugar. A pessoa não sai de noite, a pessoa não vai para determinados lugares, a pessoa não faz isso porque medo de que vai ser assaltado, perigo, perigo, perigo. Ela é extremamente preocupada com as coisas que podem dar errado. Lembre-se que isso lá nos primórdios foi o que salvou o ser humano. O ser humano começou a ver perigo em tudo e ele se salvou. Né? Ele é um instinto de sobrevivência. Isso é bom. O que não é bom é o exagero. O que não é bom é isso te causar ansiedade. O que não é bom é isso te afastar das pessoas. Sabe por quê? Porque a pessoa que é hipervigilante acaba afastando as pessoas. Ninguém gosta de conviver com esse tipo de pessoa. Não sei se você conhece alguém assim. Né? Ninguém gosta de conviver com uma pessoa que vê erro em tudo, que vê perigo em tudo, que fica o tempo todo com os 3, 4, 5 pés atrás, não é 2 não é 1, fica com tudo atrás. A pessoa então ela acaba não fazendo muitas coisas, ela acaba não aproveitando oportunidades na vida, ela acaba não crescendo porque ela tem medo e medo, tá? Então a ansiedade ela queima uma energia vital para você utilizar a seu favor, tá? E ele acaba te jogando realmente para baixo, tá? E onde que surgiu, né? Onde é que pode ter surgido isso, né? A fonte de segurança dessa criança, por exemplo, que eram os pais, talvez não eram pessoas previsíveis ou pessoas confiáveis. Ela percebeu que o pai não era confiável, ela percebeu que a mãe não era confiável. E isso a gente sabe que existe, né? Infelizmente, pessoal. A criança percebeu que aquela figura que deveria passar confiança, que deveria passar segurança para ela, não passa. E ela acaba sendo uma pessoa desconfiada. Ela acaba sendo uma criança que desconfia de tudo e não acredita, não se sente segura. Tá? Também pode surgir, né? A partir de eventos dolorosos, traumas que a criança sofreu na infância, né? Eventos que foram inesperados, que foram dolorosos, que foram realmente traumáticos, fizeram com que ela imaginasse que a vida era sempre daquele jeito. E ela começa a achar que tudo é perigoso, que tudo é um problema, que tudo vai dar errado, que tudo vai causar dor para ela. Então, realmente é um comportamento que é adquirido lá atrás e que realmente atrapalha. É lógico que, pessoal, esse tipo de coisa não é tratado, apesar de que coach não trata nada, né? Isso não pode ser algo para um coach resolver. Se a pessoa tem um trauma de infância que aconteceu determinadas coisas e tal, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um terapeuta, né, para tratar esse problema, né? Porque agora o hipervigilante é um sabotador. Né? É um sabotador que, obviamente, dentro de um processo de coaching, você vai conhecer e vai observar e vai analisar e vai agir e pode resolver isso. Pode, sem problema nenhum. Agora, eu não estou falando de traumas, eu não estou falando de problemas mais sérios que aí precisa realmente de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta. Tá bom? Beleza. Agora vamos para o último de hoje. O último de hoje é o inquieto. Como o próprio nome já diz, o inquieto é uma pessoa inquieta. É uma pessoa que está em constante busca. Ela está buscando o tempo todo, ela quer mais, ela começa muitas coisas e não termina. Por que ela não termina? Porque ela acha que a próxima coisa é melhor do que essa que ela está fazendo. O próximo relacionamento vai ser melhor, o próximo emprego é melhor, a próxima balada vai ser melhor, o próximo trabalho, o próximo projeto é sempre o próximo, né? Júnior Melo é pastor, é isso, padre? Júnior Melo, 5.000. Amém. Gratidão por estar aqui. Eu não sei se é pastor ou padre, mas tanto faz, né? Os dois são pastores, os dois são nossos grandes guias aí. Que legal. Arthur, coach, meu amigo, que legal você estar aqui. Pessoal, então, o inquieto é aquele que começa tudo e não termina. Eu não sei se você conhece alguém que é assim. Alguém que está sempre começando, alguém que está sempre fazendo, querendo coisas novas, né? Mas não termina. São pessoas que têm muita iniciativa e pouca acabativa, né?
pastor, né? Legal, pastor, que bom ter o senhor aqui, que bacana. Então, são pessoas que estão sempre inquietas, elas estão sempre querendo a próxima atividade, né? O que traz excitação, o que traz prazer para essa pessoa é ela estar o tempo todo ocupada, ela tem que estar ocupada, ela precisa de ocupação, ela fica inquieta, sabe? Ela se sente mal quando ela não tem nada para fazer. Tá? Então isso de certa forma é uma fuga, tá, pessoal? Ela realmente ela tá fugindo de alguma coisa, né? Paulo, segundo corretor, também sou coach, também recém-formado, ainda com aquela sede de aprender. Todos nós, tá, Paulo? A gente tem que estar sempre com essa sede de aprender. Aprender significa que a gente é humilde de saber que a gente está sempre aprendendo, né? Então, não importa se é um recém-reformado ou se é alguém muito experiente, a gente tem que estar sempre aprendendo e a gente aprende sempre. Eu aprendo com o meu enteado de 8 anos, de 7 anos, cara. Eu aprendo muito com ele. Eu aprendo com criança, eu aprendo com velhos, eu aprendo... velhos não, né? Experientes, pessoas mais experientes. Velho é a pessoa que acha que sabe tudo e que não precisa de aprender mais nada. Essa pessoa tá velha, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa experiente, ela sempre vai querer aprender mais, né? O pastor, também quero ser coach. Que legal, pastor, você vai arrebentar. Desculpe as minhas palavras, tá, pastor? Mas você vai arrebentar com o processo de coaching, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Né? E um pastor coach, eu conheço alguns padres. Eu tenho um padre aqui, amigo meu, que é o Frei Arilson aqui do Capuchinhos, não sei se o senhor conhece. Ele é master coach, é um cara fantástico. As homilias dele são maravilhosas. Né? Ele faz as pessoas realmente pensarem mais. É uma maneira, é um método, né? O coach é um método. Bom, mas vamos lá, pessoal, para não fugir muito do tema aqui, né? O inquieto, então. Então, o inquieto, ele está sempre querendo mais, está sempre querendo fazer a próxima coisa, sempre querendo o próximo projeto, sempre querendo estar ocupado, porque provavelmente ele está fugindo de alguma coisa. Ele não consegue conviver com ele mesmo. Ele não consegue conviver. E quando que você percebe que você está convivendo com você mesmo? Quando você não está fazendo nada, quando você está parado, né? Então, o inquieto ele provavelmente, né? Provavelmente lá na infância dele, ele talvez não tivesse tanta a atenção dos pais, e ele viu que quando ele estava fazendo alguma coisa e danado, né, estava bem ali uriçado e bem agitado, os pais paravam para dar atenção para ele. Para, menino, vem aqui, fica comigo, vamos contar uma história. E ele percebeu que, olha que bacana, se eu começar a ficar agitado, as pessoas olham para mim, as pessoas falam de mim, as pessoas me dão atenção. Então, isso pode ter sido isso, né? Como também uma fuga de ter que lidar com os problemas. Então, para eu não pensar em nada, eu fico fazendo coisas, que aí eu não penso nos meus problemas. Quando eu entrei para a Marinha, pessoal, eu tinha 15 anos. E isso eu percebi, eu tenho esse sabotador inquieto alto também, né? E tô lidando com ele, tô observando bastante ele. Mas quando eu entrei para a Marinha, né? Num dos primeiros dias que a gente estava lá, que a gente não podia parar. A gente tinha que estar correndo o tempo todo. Quando você parava, você tinha que ficar saltitando, porque os veteranos não deixavam a gente ficar parado. A gente só ficava parado dentro de sala de aula, sentado, ou quando estava em formatura. Fora isso, você tinha que correr, você não podia andar. E um dos veteranos escreveu uma frase que aquilo ficou marcado na minha cabeça. Ele escreveu o seguinte no quadro negro, na época, né? Chamava de quadro negro. Ele escreveu assim: eu não posso parar, porque se eu parar eu penso, e se eu pensar eu choro. Olha que loucura isso, pessoal. Eu não posso parar, porque se eu parar eu penso, se eu pensar eu choro. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente não quer parar, a gente não quer pensar, porque quando você pensa, você descobre algumas coisas que não são tão boas assim, mas que precisam ser tratadas, que precisam ser resolvidas. E quando são resolvidas, quando são tratadas, não são colocadas para debaixo do tapete, elas não criam pernas, elas não ficam fortes e elas morrem.
E o grande problema do inquieto é esse. Ele acaba não querendo resolver as coisas, não querendo pensar nas coisas e fica sempre querendo começar coisas novas, sempre querendo fazer coisas novas, tá? Então, se você é uma pessoa ou conhece pessoas que começam muitas coisas, mas não terminam, a pessoa começa um curso de inglês, mas não termina, começa numa academia, mas não continua, começa um curso qualquer e não termina, começa uma faculdade e não termina, começa um relacionamento e termina, né? Não continua. Essas pessoas provavelmente têm um sabotador inquieto que está fazendo com que a vida dela não seja tão boa assim. Poderia ser muito melhor. Por quê? Porque ela poderia estar acabando os projetos. Poderia estar fazendo um projeto depois de outro, mas que se apoia nesse e faz crescer cada vez mais. O teu projeto vai ser muito melhor, a tua produtividade vai ser muito maior, né? E você vai dar continuidade, você não vai desistir das coisas. O inquieto acaba desistindo muito das coisas. Por quê? Porque ele primeiro, ele não quer aceitar que ele desiste. Ele fala que ele está num novo projeto. Ele está num novo projeto. E num novo projeto. E num novo projeto. Entende? Ele quer se ocupar o tempo todo. Então, é um crítico safado. Safado. Como todos os outros. Né? Então, pessoal, assim, por baixo da diversão, da animação, né? Você me vê assim, eu tenho sabotador inquieto, por isso que eu posso falar muito. Eu tenho todos, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Todos nós temos os 10. Né? Os 5 que eu falei hoje, eu tenho. Só que um é mais alto, o outro é mais fraco. Um me atrapalha mais, o outro me atrapalha menos, né? Um atua mais na minha família, o outro atrapalha mais no trabalho, tá? Então é importante você conhecer os 10, é importante você saber, né, a nota, né, o valor de cada um deles, e a gente consegue isso por meio do teste, né? Do teste que a gente faz para saber quais são os nossos sabotadores mais fortes. Ontem eu mostrei, vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Deixa só eu tirar aqui o celular aqui do suporte, vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Acredito que sim, né? Isso aqui é um resultado de um teste de sabotadores, tá? De um cliente meu. E a gente vê aqui que o sabotador mais forte dele é o inquieto, né? Que deu nota 8,5 aqui, tá vendo? O inquieto aqui, ó. Deu nota 8,5. E o hiperrealizador dele, que é 8. O esquivo é 7,5. O hiperracional é 8. Né? O insistente dele aqui é 7,5. Então, pessoal, o que significa isso, né? É uma pessoa inquieta, uma pessoa que quer começar o tempo todo, quer fazer o tempo todo, e isso tá batendo com o hiperrealizador. O hiperrealizador dele é alto também, ele quer realizar, ele não quer parar, ele não para nada, ele só se sente satisfeito quando ele está fazendo coisas e acha que só vai ser reconhecido por causa das coisas que ele faz, né? Então, tá batendo aqui, ó. E ao mesmo tempo, olha que loucura, né? Olha que coisa ruim também. Ele tem um esquivo alto. Ou seja, o esquivo é aquele que só quer fazer as coisas que dão prazer. Eu vou falar amanhã do esquivo, vou falar amanhã do hiperrealizador. Mas o teste de sabotadores mostra isso aqui para vocês. Tá legal? Então, amanhã eu vou falar dos outros 5, que eu ainda não falei. Espero ter contribuído com vocês hoje aqui. Não sei se alguém quer falar. Só temos 3 minutos. Mas, de qualquer maneira, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês tiverem alguma observação, eu vou até colocar no meu stories agora, eu peço que vocês escrevam, tá bom? Que vocês falem, para que a gente possa melhorar essas lives, para que a gente possa entregar mais para vocês, né? Eu sei que foi muita coisa, eu tive que falar de muito conteúdo aqui para vocês hoje, mas eu espero ter contribuído. Amanhã vai ser mais cedo, tá, pessoal? Amanhã vai ser às 8 horas, eu vou divulgar isso, mas amanhã a live vai ser às 8 da noite, não vai ser às 9, tá bom? Divulguem, vamos chamar mais pessoas para que elas possam conhecer um pouquinho mais do que a gente está falando aqui, tá bom? Espero vocês amanhã às 8 da noite, que eu vou passar os outros 5 sabotadores. Fiquem com Deus, estamos juntos e vou até conseguir. É o que está aqui na minha pulseira. Vou até conseguir, tá bom?
Amanhã eu vou falar um pouquinho mais também como é que a gente melhora, como é que a gente trata, como é que a gente observa e como é que a gente lida com os sabotadores para diminuir a intensidade deles, tá bom? Não perca amanhã, então, às 8 da noite, a gente vai estar junto aqui. Um grande abraço, valeu, Paulo, tamo junto, cara. Fica com Deus aí, até amanhã, às 8 da noite. Me inscrevam aí, tá? Eu vou colocar algumas coisas no Stories, me inscrevam aí. Abraço para vocês, fiquem com Deus. Vamos!